Olá, meus amigos, estamos chegando com a 11ª rodada da temporada 2 do canal Zuca e Tuga, que fala do futebol português, futebol brasileiro, muitos assuntos, principalmente no Brasil. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, estou sempre ao lado de João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola de Portugal, no Brasil, diretamente do Brasil. Falamos do Brasil, mas desses dois países que têm muitas conexões. E a gente começa, João, primeiro te dando um alô para essa nova edição que temos, pedindo para que o pessoal se inscreva no canal, que acompanhe, porque teremos assuntos interessantes do futebol brasileiro, dos Barcelonas complicando, sendo carrascos do Corinthians, do Benfica, tem VAR polêmica na Europa, decisão dos estaduais, você que tem o seu clube aí, seu time do coração, vamos falar um pouco sobre isso, e tem sempre a língua que nos desune. Fique até o final, que sempre temos uma palavra, uma conexão também da nossa língua portuguesa do Brasil e de Portugal, que muitas vezes a gente já falou, sempre aquele exemplo balneário e vestiário, mas tem tantas outras com conexões interessantes. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco. Vamos então em frente, começando pelo Conselho Técnico da CBF, que propôs algumas alterações ao Brasileirão, né? Uma delas é em relação aos rebaixados, né? A ideia é, em vez de rebaixar 4, que é considerado excessivo aí pelo grupo de clubes que teve a estudar a situação, rebaixar só 3. Eu tive a fazer um breve apanhado e realmente nos campeonatos europeus, onde há 20 clubes, só rebaixa 3, que é a Premier League, a La Liga e a Série A, ou seja, Inglaterra, Espanha e Itália. E nos que têm 18 clubes, como a Ligue 1 francesa, a Bundesliga alemã, e, enfim, estas são as 5 consideradas principais ligas, né? E eu acrescentei aqui a Liga Portugal, uma vez que o programa fala muito da Liga Portuguesa. Essas 3 ligas têm 18 clubes e caem 13 também, ou, no caso da Liga Francesa, só caem 2, sendo que o antepenúltimo, portanto o terceiro, contar do fim, tem que jogar um play-off com uma equipe da Série B francesa, né? E, portanto, eu acho que faz sentido, sim, debater-se, pelo menos, esse assunto. Acho que 4 clubes caírem é bastante excessivo e 4 subirem também. Ou seja, acho que pode haver essa solução de apenas 3, ou então, eventualmente, um play-off entre o 4º classificado da Série B e o 17º, né, da Série A. Mas aí, com tantas datas já ocupadas, é melhor nem pensar nisso. É melhor mesmo só cair 3, como acontece na Premier League, na La Liga e na Série A. É um tema importante, né, João? Legal esse apanhado que você faz, o comparativo, mas eu comparo também com o futebol da América do Sul, e eu espero que não aconteça o que acontece muito frequente na Argentina, que até tem anos que não tem rebaixados, enche o campeonato argentino justamente para beneficiar aqueles grandes clubes. O que eu imagino é que se muda e caem 3, também só subirão 3 da B para a A, e a gente vai falar a dificuldade também de quem está na D para C, da C para B. Também vai ser mais difícil subindo 3. Então, à medida que vai acontecendo as competições, eu fico me perguntando se lá na frente alguma equipe grande ou 2 grandes do futebol brasileiro, e eu vou colocar os poderosos que estiveram à frente do antigo, para quem nós já passamos tantos anos, tem muita gente de gerações que nem sabe direito a história do Clube dos 13, né? Que era a primeira liga, uma primeira organização, que depois até inflou, inchou, tivemos mais clubes. Mas eu falo assim, sempre a concentração política, Rio, São Paulo, aí coloca-se sempre também, mas para mim sempre num segundo degrau político e estratégico, até junto à CBF, os mineiros, os 2 mineiros, os 4 de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro, 2 mineiros, e a dupla Grenal. E depois vem os do Nordeste de alguma forma. Hoje isso está um pouco mais equilibrado pela questão técnica e financeira. É só pegar o exemplo da organização do Fortaleza, que é exemplo do Palmeiras, tem uma organização sem necessariamente ser 100% SAF, apesar de ter um processo empresarial, e o Manchester City, o Grupo City, na verdade, investindo no Bahia, e vejam o que o Bahia virou. Mas independente disso, se cai
se caem duas equipes desse grupo, vamos incluir esses aí que estão tomando essa decisão, caem duas dessas, vai ser mais difícil subir. O meu temor é que daí mude a regra de novo para beneficiar. E já aconteceu isso em outros anos, já mudaram regras até mesmo para subirem mais equipes. Então, para mim, o fato principal não é esse, para mim a discussão principal é o que a Leila Pereira colocou, e tem sido muito comum, é uma gestão ruim dos clubes, é uma má gestão, independente de ser o modelo ser associativo. O que é o associativo? É sem ter SAF, ou uma empresa investindo, um grande investidor, e o associativo é um modelo de conselho, é o modelo antigo, e antigo também não necessariamente queira dizer que é algo que não deveria continuar, existem modelos antigos que funcionam, ou mesmo sendo a questão de SAF. Mas a boa gestão financeira, e que é uma espécie de um fair play financeiro, porque tem muitos clubes contratando jogadores e depois não pagando, ou de certa forma renegociando jogadores, que é o caso, por exemplo, do Thiago Maia do Internacional. Ele compra do Flamengo, tem uma dívida com o Flamengo, e aí quando o Santos faz uma proposta para o Inter, você acompanhou bem isso porque está perto, né, João? Por mais que o noticiário seja nacional. Aí a proposta do Inter, tudo é negócio, não é ilegal, mas a proposta do Inter é justamente que o Santos pague o Flamengo a dívida e o Inter e o Santos ainda pagasse um valor para o Inter liberar o Thiago Maia. É negócio, mercado é mercado, cada um faz o que quer. Mas a questão é que está comprovado que os clubes estão gastando mais do que podem e depois tem que tentar fazer essas manobras financeiras para buscar algo. Eu só faço uma ressalva que no caso do Internacional, não é porque eu sou gaúcho e do Rio Grande do Sul, mas também lembrando a questão das enchentes, e aí isso dificultou financeiramente esses clubes, e dá para dar um desconto na questão, que é preciso ter muita criatividade, muita força. Eu temia pelos clubes do Rio Grande do Sul até quebrarem. Mas aí eu passo para outro tema. Eu vejo como importante essa discussão. Menos estrangeiros no Brasil. E aí eu passo a bola para ti, sem antes dizer a minha opinião. Um dos argumentos é que os garotos brasileiros formados no Brasil terão mais chance de serem aproveitados com menos estrangeiros no Brasil. Eu já vejo por outro lado. Quanto mais estrangeiros, não precisa ser tantos assim. Tem um limite de 9, querem gradativamente cair para 6. 9 relacionados. O limite de contratação, pelo que entendi, João, me corrige com a apuração que tu fizeste também, do que li, porque ainda é uma discussão, né? Deve ter tido várias opiniões, não tem uma decisão. Mas a discussão é gradativamente diminuir dos 9 para, num primeiro momento, para 6 e chegar a 4 ou 5 relacionados para um jogo. Mas os clubes não têm limite de estrangeiros para terem no grupo, no clube. A hora de relacionar para um jogo é que vai cair esse limite. E aí abre espaço para mais jogadores brasileiros, mas não necessariamente os garotos. Eu vejo que os garotos não jogam, não é porque concorrem com os estrangeiros. Eles não jogam porque eles concorrem com os jogadores mais velhos que tomam o lugar deles. Porque há uma cultura no Brasil de muitos clubes preferir contratar jogador, às vezes, mais experiente, mais maduro, do que aproveitar os garotos. Inclusive, o próprio Grêmio hoje estava discutindo, que perdeu a primeira jogo da decisão com o Inter, porque está faltando uma expressão que o Renato usava, jogadores cascudos, o elenco é muito jovem, e tudo aquilo que estava sendo feito já virou a chave, e a ideia é não ter jovens no elenco, é trazer caras mais maduros. Então, para mim, não tem nada a ver isso com estrangeiro, João. A mim o que me custa é ver que um país que em 2023, são os números que eu tenho aqui, os últimos, exportou 1.217 jogadores, ou seja, o Brasil vendeu 1.217 jogadores para o mundo, tenha ideias de restringir as importações. Acho um pouco estranho esse protecionismo, não é? Num país que mais exporta, só em Portugal há 600 jogadores brasileiros. Imagina que em Portugal fazia uma restrição também aos jogadores estrangeiros, ficava muito jogador brasileiro sem emprego, tinha que ficar por cá, né? Ou seja, eu acho que este protecionismo é muito anacrónico, né? Quanto mais o mundo é cada vez mais global,
há cada vez mais imigrações e agora o Brasil vai começar a restringir jogadores estrangeiros. E o Dorival falou sobre isso em novembro ainda. Ele queixou-se que o Brasil assim arrisca ter menos mão de obra, ou pé de obra, né, já que é futebol. E o que eu acho meio incrível, né? O Brasil é de longe o país que mais produz jogadores. O Dorival é de longe o jogador que tem mais campo de recrutamento para si de todos os treinadores mundiais. E estar-se a queixar disso eu acho meio estranho. É um facto que vem é uma ideia que vem dos últimos 2, 3 anos ter crescido o número de estrangeiros, mas cresceu o número de estrangeiros foi porque os jogadores brasileiros se tornaram muito caros, estão a ganhar muito acima do que é suposto. E então o Brasil está pela primeira vez a lutar, o Brasil que tem tanta gente imigrada, seja jogadores de futebol, seja de outro tipo, está pela primeira vez no futebol a lidar com o inverso, com a importação, com gente de fora a vir. E pelos vistos não está a reagir muito bem. Eu acho que limitação de número de estrangeiros é uma coisa completamente anacrónica no mundo que corre. Perfeito, João, concordo também por esse argumento. Não tem algo que não. E outra, aí o jogador que vai fora, então o Dorival não convoca mais jogador que joga fora, só convoca os que jogam no Brasil. Porque aí essa seria a decisão que faria com que os jogadores não quisessem jogar fora. Porque eles vão por dinheiro, por mercado, mas eles se capacitam lá. Alguns vão e voltam. Todos que vão e têm um certo nível de futebol, de entendimento tático, de qualidade, voltam como melhores, muito melhores quando vão para lá. E qualquer um de nós, quando faz uma experiência no exterior, em outro, até uma experiência ruim, muitas vezes, é uma experiência importante de vida para um jogador de língua, de nova cultura. É importante isso para o futebol. E aí de lá para cá não permitir, olha que bacana trazer a cultura, porque antes eram não era só, mas eram mais argentinos, uruguaios e alguns outros chilenos, paraguaios, equatorianos, colombianos, e vira e mexe tinha um da Europa, outro africanos, mas muito pouco, né? A falar japonês, já jogou no Brasil, o Honda jogou no Botafogo. O Botafogo é meio revolucionário nesse mapa mundi. Agora, falar em mapa mundi, nós tivemos 2 Barcelonas, Carrascos de Corinthians e do Benfica. Para mim é muito simples essa análise. Se amenizou, por exemplo, a vitória do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil e a questão do Benfica eliminado contra o grande Barcelona. Para mim, o Benfica era algo previsível, então não fica tão ruim assim. Qualquer equipe que seja eliminada hoje, a não ser uma que bata de frente, até por rivalidade, Real Madrid, Manchester City, dependendo da maneira, e o Manchester City, estou dando um exemplo ruim até, né? Hoje, o Manchester City, estou falando dos últimos anos, né? Mas o próprio Bayern de Munique que está aí, a Inter, né? O Borussia Dortmund, outras equipes pegando outros países, era previsível que o Benfica cairia e agora vai se concentrar no campeonato português. Eu não vejo problema, e aí a gente vai discutir até que Barcelona é esse do Rafinha. Mas antes falar do Corinthians. Para mim, ficou ruim, porque de tantas vezes que o Corinthians tem a oportunidade de passar, mais uma vez ele fica na pré-Libertadores e não chega nem na fase de grupos. Não é muito fácil, muitas vezes. Pegou o adversário mais difícil, o Barcelona de Guayaquil, mas o Corinthians era o favorito do confronto. Apesar do Barcelona ter demonstrado que é uma equipe, vai ser sorteada agora, e é importante que algum brasileiro não tenha essa equipe no seu grupo no caminho, porque daquele pote ali é uma das equipes que pode complicar, pode ganhar pontos em casa, mostrou um bom futebol, é competitiva pelo menos. Mas para mim não ficou legal. O ano terminou cedo já de Libertadores para o Corinthians, começar assim é muito ruim, João. Eu tive que ver algumas notícias em que a folha salarial anual do Barcelona de Guayaquil é de 90 milhões de reais, cerca de 15 milhões de euros para quem nos estiver a assistir de Portugal e, portanto, é mais acostumado com a moeda europeia. 90 milhões de reais, a folha salarial anual do Barcelona. É praticamente igual ao que ganham o Depay e o Yuri Alberto, só. Ou seja, a dupla atacantes do Corinthians ganham o mesmo que todo o elenco do Barcelona de Guayaquil. E portanto,
por essa perspectiva financeira, não deixa de ser sempre um vexame. Claro que o Corinthians ganhou 2-0 no segundo jogo, minimizou um pouquinho, mas a resposta foi vexame ou não foi, né? Tendo em conta esta diferença de orçamentos. Em relação ao Benfica, obviamente que não, né? O Benfica já era claramente o azarão, né? Com o Barcelona. Ficou, no entanto, aquele gosto de que poderia, se não tivesse errado, porque não se pode errar nesse nível, se não tivesse errado erros individuais e alguns erros coletivos, poderia ter ido um pouquinho mais perto da qualificação, nem digo da classificação, mas mais perto de. Assim acabou por ser uma eliminatória tranquila, entre aspas, para o Barcelona, né? Mesmo tendo jogado a primeira mão, como a gente fala, primeiro, como é que fala, jogo de ida aqui, né? Jogo de ida. Quase sempre quase todo com menos um jogador. Mas, entretanto, o que surgiu desse jogo também foi através do Thierry Henry, que é comentador da Inglaterra e ex-grande jogador de futebol, foi a ideia de que o Rafinha, que está a jogar muito no Barcelona, que pode ser candidato, até o principal candidato, ele falou, a melhor jogador do ano. Claro que estamos muito no início do ano, ainda vai muita coisa correr, e é evidente que se o Barcelona for eliminado já na próxima eliminatória, aí o Rafinha já perde, e se o Arsenal não ganha o campeonato, aí o Barcelona o Rafinha já perde muito, 90% das possibilidades de ganhar essa bola de ouro. Mas a verdade é que sim, é justo que se coloque o Rafinha, que tem 41 jogos e 27 gols na temporada, não no ano, lógico, na temporada, como um dos candidatos, né? Outros nomes, obviamente, o Mbappé e o Vini Júnior, ambos do Real Madrid, dependendo do que o Real Madrid fizer, têm sido os grandes jogadores dos últimos anos. O Salah, que está arrebentando no Liverpool. Tem-se falado bastante do Harry Kane, lá no Bayern Munique, que está ao seu nível e agora com bastantes possibilidades de ganhar títulos, coisa que ele nunca ganhou, pelo menos dos importantes, quando estava no Tottenham. E o Dembélé, jogador do Paris Saint-Germain, que tem sido talvez o maior destaque desse Paris Saint-Germain, que finalmente parece uma equipe. Já não é só um conjunto de craques, é uma equipe. E o Dembélé talvez seja o mais destacado desses jogadores. Ou seja, tem sido os nomes aí falados, mas realmente eu acho justo que se inclua o Rafinha nesse lote. O Dembélé tem um fato a favor dele, não tá jogando mais que o Rafinha. O Rafinha, para mim, é o jogador que tem jogado mais. O Salah tá muito bem, mas a questão da queda do Liverpool vai pesar, porque o Salah não vai ter mais jogos de Liga dos Campeões da Europa. Então, isso vai pesar para a questão do Salah. Agora, o Dembélé tem essa vantagem de ele não estar cercado de tantos craques. Vejam que o Vinícius Júnior ele tabela com o Mbappé, com tantos outros jogadores, né? Só o Mbappé e ele já são dois protagonistas. O Rafinha tem todo o elenco e grandes jogadores também do próprio Barcelona, né? Se a gente citar aí, tem vários de um elenco muito forte. Eu vejo nesse aspecto o Dembélé pode crescer dependendo do que aconteça, não tanto no campeonato francês, mas nesses duelos de Champions. Embora eu ache, assim, vendo as eliminatórias, por tradição, pelos últimos anos, tem que sempre respeitar o Real Madrid, e o Barcelona, para mim, é o candidato ao título dessa temporada. E aí o Rafinha vai crescer demais. E pelo outro lado, eu vejo que a gente pode ter também o Real Madrid crescendo aí, de certa forma, e aí seria um duelo espetacular, mas o Rafinha, nesse momento, para mim, é o jogador que, se fosse feita uma eleição hoje, é o que mais está jogando futebol, e isso é bom para a seleção brasileira. E vejam que é coincidente que a gente está falando do Vini Júnior ainda, com um prêmio que já recebeu também. Falamos do Rafinha, e claro que ele não era candidato, mas o Neymar nem sombra das manchetes por lesão, por ficar de fora da final. A manchete do Neymar é sempre negativa, justamente porque ele não consegue decolar, mesmo com tudo aquilo que a gente falou. Agora, uma coisa que... Oi. Eu só quero concluir ali, só para dar a informação que as quartas de final vai ser Bayern e Inter. Sim. Arsenal e Real Madrid, Barcelona e Borussia Dortmund, e o Paris Saint-Germain com o Aston Villa. E os cruzamentos podem dar Barcelona e Real Madrid na final, é isso, né? É. Que para mim é o mais provável, e bem mais pelo lado do Barcelona. Mas como se fala, né, João? É briga de cachorro grande, tudo pode acontecer. A gente viu aí Liverpool
e PSG, e não foi o que se esperava, de certa forma, né? A gente imaginava o Liverpool sendo aquela equipe fantástica e não aconteceu o que se esperava. O PSG está vindo forte também. Quem sabe não é o primeiro grande momento aí do Dembélé e essa equipe para essa conquista. Tivemos VAR polêmico no Allianz Parque, já com protagonista voltando do futebol europeu, e também na decisão do Atlético de Madrid e do Real Madrid. E VAR polêmico tem em toda parte, né? Eu sempre falo o seguinte, eu fiz uma transmissão essa semana, Sheffield United e Bristol City. Teve uns 3 ou 4 lances que a bola seguiu a moda antiga, e aí parecia que a gente estava nos anos 2000 ali, 2000 e pouco, ou até vem num filme assim, estamos nos anos 90, ou 80, sem muitas imagens, sem tantos replays. Se tivesse VAR ali, Championship, segunda divisão da Inglaterra, certamente teriam 2, 3 pênaltis, e aí o pessoal fica reclamando do VAR. O problema é quando o VAR tem algumas decisões polêmicas e mesmo que não tivesse o VAR, o juiz poderia ter visto, que é o caso do lance do Vitor Roque e também a penalidade dos 2 toques do Julián Álvares, que para mim é uma coisa lamentável, e tem até a UEFA tá repensando de alguma forma em relação ao lance, enfim, não vai voltar atrás, mas tem algumas discussões para repensar algumas decisões de arbitragem nesse tipo de lance, né, João? Aquele foi demais para mim, e não é a primeira vez que acontece. A UEFA mostrou imagens onde, supostamente, não é, se vê que ele realmente dá um duplo toque, mas é um pouco absurdo essa regra. E é um pouco... É um caso em que o VAR estava muito atento, talvez até demasiado atento, enquanto que no Allianz estava atento de menos, né? Porque podia ter pedido para rever o lance do Arboleda e do Vitor Roque, porque dá a ideia que realmente o Arboleda não toca no Vitor Roque e um lance capital do jogo. Não que o Palmeiras não tivesse merecido ganhar o jogo e estar na final, já vamos falar das finais dos principais estaduais, mas realmente era um daqueles lances em que podia ter sido revisto pelo menos, e até o árbitro poderia manter a mesma decisão, mas pelo menos o VAR aí perdão, devia ter agido, e lá em Madrid agiu, foi demasiado rigoroso, agiu logo, o que deixa sempre aquela coisa de que o Real Madrid será que é beneficiado, etc. Enfim, mas é verdade que o futebol, mesmo com o VAR, não deixa de ter dúvidas e de gerar controvérsias. Mas o Palmeiras, pronto, agora vai jogar com o Corinthians na final do Paulistão, 2 jogos, né? E como favorito, né? Tendo em conta o passado recente, o muito recente, né? Porque o Corinthians deu agora esse tal de vexame com o Barcelona, e o passado recente, quando eu digo recente, os últimos 4, 5 anos, em que o Palmeiras tem estado muito conquistador e o Corinthians com muitos altos e baixos, mais baixos até do que altos. Mas isso aí é para o próximo assunto, né? Caio, sobre as finais dos estaduais que estão aí começando. Na verdade, João, pelo menos a gente pode dizer o seguinte, o Palmeiras ele não está no topo aquele que estava, e o Corinthians também. A gente tem uma eliminação agora, vai para a Sul-Americana, acaba se tornando um forte candidato na Sul-Americana, é só se recuperar com os jogadores que tem. Depay vai ser sendo convocado aí para a seleção da Holanda, enfim. O Yuri Alberto recuperado, é um time mais equilibrado que se atrapalhou. Ele não começa bem o ano, o Corinthians, né? Não é o Corinthians que termina o ano, isso que preocupa o torcedor corintiano. E o Palmeiras ele é muito sólido em tudo que faz, mas ele já não é aquele Palmeiras tão imbatível de algum momento, em que ele estava à frente de todos, e hoje eu vejo o Flamengo assim. O Flamengo não quer dizer que vai ganhar tudo o Flamengo, mas para mim ele é o que tem maior potencial no futebol brasileiro hoje, é o Flamengo, e até pode perder para o Fluminense, já vou passar a página até lá. Eu vejo isso, tem disputa aí. O Corinthians tem chance de ser campeão, apesar do Palmeiras ter todo esse equilíbrio. Mas eu vejo como uma decisão, olha, bem mais equilibrada do que se possa imaginar. Diferente do Carioca, apesar do Fluminense ter feito um gol
e reduziu, que seria uma grande vantagem do Flamengo, que estava ganhando de 2-0, com o gol do Fluminense, reduziu, mas é bem provável, pelo futebol que tem apresentado, até mesmo que o Flamengo possa ter mais uma vitória e conquistar o Carioca merecidamente, e merecidamente também, sabendo reconhecer, o torcedor não faz isso, talvez o Mano consiga fazer isso e vai ser criticado, não estou dando como derrotado, ele pode surpreender e vencer e ganhar o Campeonato Carioca, mas é por aí. Agora, passando para o Mineiro, e já vou passar para ver a sua opinião dos outros dois que falei, do Mineiro e do Gaúcho também, falando desses quatro. O Mineiro é aquele que acabou, né? A gente não gosta de falar isso, decretar, mas 4-0, né? Contra o América Mineiro, não é porque é o América Mineiro, porque legitimamente está na final e já demonstrou que é uma equipe que mesmo sendo aquela terceira força de Belo Horizonte e de Minas Gerais, muitas vezes tem força para fazer um confronto. Mas tá muito na mão do Atlético Mineiro. O mesmo posso dizer também num nível mais baixo, assim, de favoritismo, mas muito bem encaminhado também o Campeonato Gaúcho, não só pelo resultado, mas pelo desempenho. Ganhar da forma que o Internacional ganhou do Grêmio na arena do Grêmio por 2-0, com jogadores que não eram os titulares, reorganizados. Aquilo que a gente fala do Palmeiras, o Internacional hoje tem. O Roger Machado, mesmo trocando peças, ele tem um time forte, competitivo, para encarar o time do Grêmio da mesma forma. Já o Grêmio com novos jogadores, tá chegando aí a Muso, o Bright White nem sei se disputa a final, se machucou num jogo contra o Atlético, que aliás o Grêmio foi muito mal na Copa do Brasil, passou nos pênaltis, já tinha passado por São Raimundo de Roraima nos pênaltis. O Grêmio também vive um péssimo momento quando teve um jogo contra o Juventude. Agora, é Grenal, é no Beira-Rio, sempre se fala, o Grêmio acha um gol, tem futebol, pode acontecer, criar um desconforto para o Inter, talvez um pânico no Beira-Rio, por tantos anos que o Inter não ganha um título e nem chegava à final há 3 anos. O Inter comemorou chegar à final. O Inter está muito com os pés no chão. Até é uma vantagem para o Inter isso. Se fosse em outros anos, o Inter estaria se achando mais. O Inter está respeitando no nível que pode e está muito próximo do título do campeonato gaúcho, com o Alan Patrick jogando demais, João. Eu acho que não há dúvida que dos 4 principais estaduais brasileiros, o imprevisível é o Paulistão nesse momento. Por razões óbvias, desde logo, porque ainda não houve nenhum jogo, né? Ainda falta ver os 2 jogos. Os outros já tiveram uma primeira metade. Verdade. E o Internacional teve uma grande vantagem na casa do Grêmio. É evidente que um clássico agora é sempre mais imprevisível que outro tipo de jogos, mas parece com uma mão na taça. O Atlético Mineiro nem se fala, né? Porque a diferença técnica entre Atlético e América é maior ainda do que entre Inter e Grêmio. E o Flamengo realmente é a equipe talvez mais forte desse momento no Brasil. Ganhou o primeiro jogo. Duvido que perca o estadual. O Corinthians, eu vejo com alguma. Eu vejo, assim, tem assim, um mini palpite que o Corinthians pode sim ser campeão paulista, porque talvez gente com mais vontade. O Palmeiras ganhou os últimos 3 campeonatos, tem estado mais forte. O Corinthians é realmente mais importante, como disse o Abel Ferreira, meio que jogando a pressão para o lado corintiano. É mais importante para o Corinthians esse Paulistão do que para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem ganho mais coisas e o Corinthians já está há uns anos sem títulos. E também porque o Corinthians vem dessa eliminação agora com o Barcelona de Guayaquil, treinado pelo segundo Castilho, né, que é um treinador que parece de qualidade, mas que se distingue também pela elegância. Né? Muito bom. Ele foi de fato, né, para o campo, né, na primeira mão e na segunda de gravata, etc. E de fato, você falando de fato, eu fico pensando, ele foi de fato para a próxima fase, né? Mas não, de fato é o que a gente já troca aqui a nossa legenda, língua que nos desune, fato que é terno para nós, né? Seria o terno. E aí é de fato. E em Portugal, por isso que eu leio muito, né? Inclusive no jornal A Bola, quando tem fato, é facto, né? Isso, do factual. O facto de factual, de acontecimento, de notícia, é com C para distinguir
porque aquilo que os brasileiros chamam de terno, nós chamamos de fato. Fato e gravata, muitas vezes a gente diz assim. Eu tive a dar uma mini pesquisa, o terno aqui no Brasil deriva do três peças, casaco, calça e coletes, né? Então, aí como é três peças terno, que é uma derivação de três, enquanto que em Portugal não há muita certeza de onde é que veio o fato para isso, talvez do árabe ato virou fato, em espanhol, não é? Em castelhano, muitas palavras que a gente usa o F, eles usam com H, por exemplo, formiga e hormiga, e então talvez esse ato árabe se tornou fato em Portugal e daí essa diferença. E por causa disso, então, para distinguir, lá não caiu o C nunca, se mantém o C do facto, né? De facto, e não só se mantém, porque às vezes há algumas consoantes mudas, né? Que a gente nem as usa, mas nesse caso a gente usa mesmo para distinguir do fato, né? Ou seja, de facto, ele estava de fato no jogo com o Corinthians, né? O Castilho de fato estava elegante no jogo e vários outros jogos, né? E se essa moda pega, acho interessante, ficou muito elegante mesmo. E é bacana para alguns técnicos, assim, até trabalhando com marcas, as marcas esportivas podendo fazer roupas nesse perfil, né? Porque a marca esportiva geralmente faz roupa para a prática de esportes. Mas tem também, quando os clubes vão para competições internacionais, é muito comum no Brasil ir de fato, ou de terno, ou de, como a gente fala, traje completo, né? Que é o casaco, às vezes nem tanto o colete, mas é uma camisa, uma gravata, uma calça, um mocassim, um sapato interessante, uma meia, todo que é o traje completo, né? Que justamente quando você vai numa festa, tem ali o traje esporte ou o traje completo. E aí vai além do fato, todo o terno, toda a roupa, e muito elegante o técnico que bateu o Corinthians, que agora está na Sul-Americana de fato. E, de fato, também estamos encerrando mais uma edição do nosso, mais uma rodada, é a 11ª do Zuquituga, convidando você a se inscrever, coloque o sininho, marque, mande para os seus amigos, comente aqui, dê palpite para as finais dos estaduais, ainda dá tempo, daqui a pouco no próximo episódio a gente repercute comentário de alguém que apostou, por exemplo, que o Corinthians vai vencer o Palmeiras e ser campeão, ou o Grêmio vai reverter e será octacampeão gaúcho, o que é bastante difícil, mas pode acontecer. Tudo é clássico, né, João? Obrigado e até a próxima. Tudo é clássico, vai ser também bom o programa da próxima semana, porque já temos decisões e o Campeonato Paulista mais próximo também do seu fim. Um abraço, até a próxima semana. E aí vem, na frente, tem os clássicos também em Portugal. Vamos falar muito disso também a respeito do Campeonato Português. Um abraço a todos e até o próximo episódio, rodada ou jornada. Valeu!